Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Já estamos aqui chegando com o nosso Código Aberto, sexta-feira, dia de Código Aberto. E no Código Aberto de hoje nós temos aqui, olha só, o assunto é daqueles, de família. Mas só o nosso amigo Romário que é casado, com filhos, né? Casado só eu e ele. E temos duas solteiras aqui. Verdade. Deixa eu agradecer aqui a presença de vocês. Primeiramente, aqui tá do meu ladinho aqui a Maria. Bem-vinda, Maria. Opa, bom dia, querido ouvinte. Eu vou aproveitar aqui para mandar um abraço pro pessoal que tá Por na escuta favor. aí. Mandar um abraço aí pro pessoal da contabilidade da AMPA, que tá na escuta, mandou aqui o recado. Joanita, o Anderson, a Érica, a Márcia, Ronilson, o Kevin estão ligados aí na Novo Tempo. Que e legal. também vou mandar um abraço pra Socorro Barra, que também pediu aí. Ô, Socorro! Tá ouvindo a gente, tá ligado aí lá no Conjunto Jardim Sevilha, lá no Augusto Montenegro. Eu fico pensando quando a Socorro tá meio assim, perdida, né? Em algum lugar, a pessoa, socorro! Chama socorro, já era. Um abraço Minha aí, amiga pessoal. Luz também tá aqui com a gente. Depois de um tempinho, acho que Luz, você Faz um quase não tempinho veio já. aqui. Acho que essa lição é a primeira vez que eu venho. É nessa temporada nova, né? É. Realmente eu senti que sem você tava meio escuro o ambiente, agora melhorou. Bem-vinda. Bom dia, gente. É um Sejam prazer. bem-vindos de novo. E o meu amigo também, Romário, que tá acho que uns 2 programas sem estar com a gente, né, Romário? Já estava com saudade já, obrigado pelo convite novamente, é um prazer estar aqui, um abraço a todos também. Que legal. Bom, gente, o tema que eu falei pra vocês aqui tá envolvendo família, né? E a gente tem que falar desse assunto. Nem sempre é gostoso falar de família, mas é importante a gente falar de família, né? A gente passa aí por momentos muito difíceis, né? E, assim, dizem que se conselho fosse bom, Não se dava, se vendia. se vendia, né? Mas o conselho bem-vindo, bem dado, é muito bom e a gente está aqui para dar conselhos para você que está nos acompanhando. Então, o tema de hoje, conselhos para famílias, serve para mim, que sou casado e não tenho filhos, serve para o Romário que é casado e Exatamente. tem filhos, serve para a Luz que não é casada. E não Claro, tem não tem filhos. E para minha amiga Maria também, que está à procura Com certeza. do seu príncipe encantado. E eu quero pedir para vocês, então, agora fechar os seus olhos para a gente poder falar com o nosso Deus. Romário, você ora para a gente, por favor? Deus eterno, obrigado por ter nos dado a tua proteção no dia de hoje, está nos dando na verdade. Agora temos a oportunidade de estudar a tua palavra, pedimos que o Espírito Santo possa nos ajudar na compreensão, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos lá. Agora sim, prepare o coração. Essa semana eu achei interessante, nós usamos muito o livro de Provérbios, né? Sim. O livro de Provérbios. E eu estava começando aqui, comentando com a Maria, eu falei, puxa, logo Salomão que deu esses conselhos, né? Salomão que deu bons conselhos, mas ele não seguiu os conselhos, né? Então, assim, saber uma coisa, fazer outra, né? Quando a gente pensa em casar, a gente acha que já sabe tudo, né? Já estou preparado, já li todos os livros que eu pude ler, mas não é só isso, né? É uma Com luta certeza. diária e cada dia a gente tem que vencer. A Bíblia mesmo fala, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, né? Exatamente. E o texto aqui para a gente tirar como texto para memorizar, o verso para memorizar, está lá em Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Tem uma profundidade, dá para fazer um sermão aí. Aliás, dá para fazer uma semana de oração com esse texto, né, gente? É verdade. Então a gente aqui não vai conseguir em 20 Destrinchar, minutos falar tudo. Mas o que chamou a atenção aí, pelo menos para mim? Eu vejo, e a lição deixou muito claro, que o livro de Provérbios são conselhos aí de pai para filho. Salomão querendo dar conselhos para a gente. E para os filhos, enfim, né? Para seguir. Um pai, quando tá vendo que um filho vai casar, ele chama o filho no... Deveria, né? Deveria, a gente vai falar isso daqui a pouco. Conversar com o filho, falar, filho, faz isso, faz aquilo outro, é assim que tem que ser, veja a minha vida, a minha experiência. Mas hoje, geralmente, a gente tem visto os pais falarem muito pouco, né, com os seus filhos. Então, já fica aqui essa lição pra gente, essa dica, né? Exatamente. Para conversar mais com o seu filho. Agora, uma das questões aqui que ele levanta na parte de domingo é a questão da mulher certa.
Amar a mulher certa. Romário. Romário. Diga lá, meu amigo. Rapaz, o que tu achou interessante aí nesse conselho dele? Amar a mulher certa. Na verdade, aqui a gente pode observar a Bíblia apresentando uma verdade muito importante, né? Deus foi quem constituiu a família, Deus constituiu o casamento, e Deus ele deu uma bênção para o ser humano para ser recebida ali durante o casamento, que é, no caso, o sexo, né? Sexo é um presente de Deus para o casal, e ele deve ser praticado de acordo com as recomendações bíblicas. E uma delas, de acordo aqui com Mateus 19, verso 5, é que o sexo deve ser praticado dentro do casamento, né? Dentro do casamento. Então, é um presente de Deus para o casal, para constituir ali a família. E então, feito da maneira correta, no tempo certo, no momento certo, com a pessoa certa, isso vai ser sempre agradável diante de Deus. Então, da mesma forma como ele é um presente, e é uma bênção que Deus concedeu ao homem, também pode se tornar algo ruim, quando não feito da maneira correta. É interessante que a gente não pode falar que tem duas meninas aqui entre nós, né? Certo. Que ainda não são casadas. Mas o que acontece é o seguinte, você está falando da questão do sexo, que muitas vezes é um problema entre os jovens que se envolvem precocemente com essa questão, e eles ficam naquela esperança de que o sexo é tão importante, né? Tão importante. E antes de casar fazem já, né? Tem a relação sexual para testar, ou enfim, né? Não estão segurando lá aquela vontade. De curiosidade, só que, né, se eles soubessem que depois do casamento a gente não faz com tanta, né? Entendeu? É verdade? Então o sexo é importante, mas não é o mais importante no casamento. Sim, aí você vê que quando é realizado de forma... Mas as meninas não podem ter ouvido a gente falar isso. Não. E você observa assim, Diógenes, amigo ouvinte, que quando é praticado de uma forma, não da forma correta, como a Bíblia menciona, isso traz consequências terríveis para a vida. Né? Entre umas consequências, por exemplo, do sexo feito fora do casamento, qual o risco que tem? Por exemplo, de uma gravidez indesejada. Sim, sim. A questão também ali de doenças sexualmente transmissíveis que podem ocorrer, e é um perigo tanto para quem não é casado, também para aquele que é casado e de repente mantém ali um caso extraconjugal. Né? Eu conheço pessoas em que infelizmente houve ali uma relação sexual ali, um caso extraconjugal, e essa pessoa adquiriu uma doença e ainda, no caso depois, ainda contaminou a própria esposa. Sim, eu conheço casos também. Sim, sim. Né? Então você vê que tem uma série de consequências terríveis. Agora, eu achei interessante que aqui nesse capítulo 5 de Provérbios, né, do verso 3 até o verso 14, ele faz ali pra gente dá um conselho que deve ser usado para nós também. Deve ser seguido por nós hoje do século 21. Porque ele fala assim, que nós devemos dar atenção para a mulher. Ele vai dizer assim, a mulher da tua mocidade. Sim. Que é muito interessante isso, porque o camarada é casado, aí tá lá casado com a mulher dele, vamos supor, já tá com 10, 15 anos de casado, aí vê lá um brotinho, né, uma mais novinha, né, aí ele começa a olhar para essa que não é da mocidade dele. Se esquece, que lutou com ele, que batalhou, se esquece daquela que lutou, que batalhou, que correu atrás, comeu muitas vezes pão e água, né? Aquela margarina da mais barata lá que você achava no mercado, né? Foi essa que lutou com você, que morou lá, às vezes dormiu no chão, sem cama, né? No chão duro, você não tinha nem dinheiro para comprar uma cama. Aí ele simplesmente olha aquela lá que simplesmente não sabe nem quem ele é direito, se encanta por ela, se esquece da outra. E ele fala assim, olha, calma lá. Essa aí, se você se envolver com essa, você pode ter morte, porque se ela for casada, pior ainda. Você vai perder a tua honra, os teus filhos vão olhar para você com outros olhos, né? Você vai perder dinheiro, porque ela vai querer o seu dinheiro, você vai tirar o que você tem. Então ele abre os olhos, né, de todos nós para essa questão também. Porque às vezes você, pela emoção, pelos desejos da carne, você acaba deixando de raciocinar. Você se envolve com aquilo que você não deveria se envolver. Você esquece da razão e vai muito pela emoção. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão também. Esse instinto sexual acaba nos seduzindo o homem para essa tendência, né? E aí a lição bota bem claro aqui que nós temos esses instintos sexuais, eles podem seduzir cada um de nós, então nós devemos buscar força em Deus. E claro, a gente tem que ter alguns cuidados para quem é casado ali. Achei interessante,
Eu vi na internet algumas dicas práticas para quem é casado, né? Para não se colocar numa situação perigosa de ter um caso extraconjugal. Sim. Legal. Né? Então eu vi ali que uma das dicas é nunca dar carona pro sexo oposto se você estiver só. Eu vi também isso daí. Né? Então algumas dicas interessantes, nunca dê carona. Cuidado na hora de aconselhar alguém do sexo oposto que está ali Fragilizado emocionalmente. Então existem algumas dicas que nós podemos seguir para não nos colocarmos numa situação de perigo com relação a lutar contra, porque nós temos esse instinto sexual que nós devemos lutar contra isso. É porque a gente às vezes acha que a gente está preparado. Não vai acontecer nada não, mas é nessa hora que o diabo ele usa, né? Eu ouvi um pastor certa vez falando o seguinte, que quando ele estava sozinho, ele nunca dava carona para ninguém. Pode parecer ruim, pode parecer chato. Até, poxa, mas que pastor... Aí alguém pode falar, mas esse pastor, irmão, lá mora lá longe, perto da casa dele, não dá carona pra ele nem nada. Que pastorzinho esse, né? Aquele bico. Aí ele falou que uma vez aconteceu isso que ele fez. Ele falou, irmã, você tem carteira? Tá aqui, ó. Toma a chave do meu carro. Você pode pegar o carro que eu vou chamar um Uber, vou chamar um táxi. E assim fez. Você vai lá no meu carro, pode aqui. Vai lá e eu vou pegar um mototáxi lá e foi sábio, né? Foi sábio. Por quê? Ainda que não tivesse nada, alguém poderia dizer, ó, viu o pastor? Tava lá E tudo começa com alguma coisa, né? Exato. Satanás ele é muito sutil. Então, às vezes a coisa começa escancarada, mas às vezes ela começa com um olhar diferente, com um toque na mão, com um detalhe que pode despertar no coração do homem ou da mulher, né? Porque os dois estão propícios a isso. São mesmo propícios. Então, agora, eu acho que uma coisa muito... A lição não falou muito aqui, mas eu acho que ela pode falar depois. Mas uma coisa, você precisa, casado, 20, 30, 50 anos, você tem que elogiar a tua esposa. Sim. E vice-versa. A gente vê isso, sabe em quê? Em Provérbios 31. Sim. Quando... a gente estava comentando ainda agora que a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher excepcional. Mas o que ela recebe em troca? O elogio e o reconhecimento do esposo e dos filhos. Sim. Imagina você trabalhar numa empresa, dar o seu melhor, fazer tudo o que você faz e você não ter em troca um muito obrigado, poxa, parabéns, você fez o seu melhor. Você se sente desvalorizado e acaba perdendo a motivação de trabalhar ali. Então, dentro do casamento, eu acredito, ou dentro de qualquer relação, é da mesma forma. Se você não tem um feedback, se você não tem um retorno, você se sente desmotivado. Então, eu estava até comentando ainda agora que às vezes a mulher tem 2, 3, 4 jornadas de trabalho, eu falo da mulher porque eu sou mulher, tem 2, 3, 4 jornadas de trabalho e o homem chega em casa e não reconhece o trabalho que ela faz. Porque às vezes ela não trabalha fora de casa, ele acha que ela não faz nada. Mas experimenta deixar essa mulher um dia sem fazer nada em casa. O homem se perde. Exato. Cuidando dos filhos, cuidando de si, cuidando da casa. Então, você reconhecer a atividade do outro, seja homem ou seja mulher, é muito importante. Porque isso reafirma o desejo da pessoa continuar fazendo o seu melhor. Verdade. Isso vale para todas as relações dentro da família, né? Principalmente no contexto familiar. Reconhecer o trabalho do outro, reconhecer o trabalho que dos o outro tem, os filhos, os pais, os irmãos. E tem assim, aquela questão da diferença, né, entre homem e mulher. Talvez pro homem, e isso acontece muito com a gente, viu, Romário? Não sei se é o teu caso, não. A gente acha assim, a minha demonstração de amor por ela é que eu já dou tudo que ela precisa, né? Ela quer a roupa tal, eu vou comprar roupa para ela. Sim. Ela quer o perfume tal, eu vou compro o perfume para. Eu já trago arroz, feijão, tapioca, trago o açaí final de semana, ou churrasco para quem come carne, aquela coisa toda. Você acha que já fez a tua parte, mas você não chega e diz, eu te amo, não dá um abraço. Isso. A mulher ela precisa desse toque para se sentir amada. Foi o seu dia, né? Daí a importância do diálogo dentro do relacionamento, dentro da família também, né? Para um saber o que o outro gosta, de que maneira ele se sente reconhecido, de que maneira eu posso expressar esse amor todo. E eu até recomendo um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Porque a forma como você entende e corresponde ao amor é diferente. Exatamente. Então, para mim pode ser através de presentes, para ti pode ser através de palavras. Então é interessante que você que é casado e tem um relacionamento, você leia esse livro junto com o seu companheiro. Para você identificar, Para você identificar e reconhecer. Porque às vezes você acha que o fato de você
prover todas as coisas para dentro de casa, você está dizendo para a esposa que a ama, mas não é a linguagem que ela entende. E uma dica legal, você que recebe muitos elogios da esposa, eu sou uma pessoa que recebo direto, minha esposa me elogiou 3 vezes. Você é o melhor homem do mundo dela. Aí às vezes eu cometo uma falha que é não fazer a mesma coisa, porque assim como ela faz, ela quer receber ou ser reconhecida, entendeu? Então já é a dica. Como ela te trata, ela quer ser tratada. Sim. Se ela te ama, agora se ela te tratar mal, senão que eu não te amo. Olha só, sacerdotes aqui, eu coloquei a parte de segunda-feira, eu resumi sacerdotes do lar. Porque aqui Salomão chama do verso, aqui vários textos, né? Sim. De Provérbios, ele chama que coloca o caráter dos pais e coloca as consequências. Eu sei que o nosso tempo aqui está bem avançado, mas eu achei interessante aqui, né? Ele fala aqui dos pais que devem ser provedores confiáveis, é aquele pai que, né, se programa, né? Não gasta mais do que ganha. Um bom administrador, né? Um bom administrador do seu lar, e tem que ser assim mesmo, né? Ele também fala aqui daqueles que dão respostas brandas, né? São mansos, né? Você imagina, dentro de casa, você só fica xingando o teu filho, né? Falando alto com ele, todo mundo escuta, gritando, o seu filho vai te imitar. Então, muda esse teu jeito aí, e infelizmente a gente muitas vezes faz o que a gente viu na nossa infância, né? Como o nosso pai nos tratou, a gente costuma também tratar, mas a gente pode dar uma melhorada nisso aí. A gente sabe, a gente tem aquela frase que diz que as palavras... Como é que... Eu até esqueci o ditado agora. O exemplo arrasta, mas as palavras falam, mas o exemplo arrasta, né? Uhum. Então, seu filho, ele olha o que você faz, então a tendência dele natural é imitar, né? Então, se você tem... A lição fala, por exemplo, aos maridos tratarem e amarem as suas esposas. Porque esse é o perfil de relacionamento, referencial de relacionamento que os filhos vão ter, né? Se eu vejo meu pai tratando bem a minha mãe, eu sendo mulher, eu vou querer ter um marido como meu pai. Se eu sou um menino e vejo meu pai tratando bem a minha mãe, eu vou querer ser um rapaz assim, que trate bem a sua esposa. Então, pais, vocês têm uma função dentro do lar que é primordial. Os filhos observam, a gente percebe numa criança que às vezes ela sai falando umas coisas que a gente não ensinou. Por quê? Porque tudo que ela vê e ouve, ela quer imitar. Então, se o seu exemplo dentro de casa for forte, for consistente, é isso que a criança vai querer fazer. Então, a gente vê hoje muitas coisas acontecendo dentro da sociedade porque existem famílias desestruturadas. Então, cuide dos seus filhos, eles são a sua prioridade. O seu trabalho é importante, mas a sua família, você não é substituível na sua família. Você é substituível no trabalho, mas na sua família não. Então, exerça o seu papel de sacerdote do lar, exerça o seu papel de educadora do lar, que a gente vai ver uma sociedade melhor. Porque tudo começa nessa célula. Esse conselho aqui de priorizar a família em vez do trabalho é algo que realmente pode parecer que todos nós já sabemos, os pais principalmente, mas é algo que a gente precisa ressaltar mesmo, porque os pais têm esse papel de trabalhar fora e trazer, né? Não que as mulheres não façam isso, mas os homens, né, têm essa hoje está mais equilibrado, maior, né? Sim. Mas dar mais prioridade à família e passar mais tempo com os filhos. Né? Isso aí é um sacrifício muito grande. Você tem que se programar para fazer isso. Sim, é verdade. A Sandra muitas vezes fala assim, você está muito no WhatsApp. Eu já vi também até pastores reclamando, né? Falando que as suas esposas também cobram. Um pastor até falou comigo essa semana, né? Mas a gente precisa priorizar a nossa família. Isso quer dizer que vai chegar um momento, amor, vamos desligar o celular aqui agora. Sim. Vamos conversar, né? E o seu filho tem que perceber isso também, que você dá atenção para ele. Se você vai para casa, só está preocupado com o trabalho, ou está preocupado até demais com a igreja, está preocupado com o mundo todo, com a igreja, né, o que a igreja vai fazer, mas você não dá atenção para os seus, na sua casa, tem algo errado. Tem, com certeza. Salva o mundo, e aí perde a casa. Exato. E aí as consequências a gente vê aí, né, expostas na mídia, por exemplo, os filhos que sozinhos dentro de casa, que os pais não acompanham, não sabem o que está acontecendo, e aí as consequências são terríveis. Né? Mudando de assunto aqui, e na hora da correção? A vara é necessária ou não é? Olha, meu pai pode não concordar, mas eu lembro porque a dor é minha. Então eu apanhei bastante quando era criança. Mas tô aqui, tô gordinha, tô com saúde, tô viva. Ficou com algumas cicatrizes, né? Mas sobrevivi. E eu sei que hoje eu compreendo que tudo aquilo que eles fizeram foi pra me corrigir. E foi melhor pra mim. Você faria exatamente como eles fizeram, então? Nessa questão da vara? Sim. Talvez batido um pouco menos, né? Talvez. Mas existiam situações, e quando a gente já ficou maiorzinha,
que a gente já não apanhava, né? A gente só conversava, mas existiam conversas que eu preferia que eu tivesse apanhado. Então, você disciplinar o seu filho não é errado. Porque se você não corrigir ele dentro da sua casa, ele vai ser corrigido lá fora e vai ser corrigido de uma forma que não vai ser feita com amor. Né? Agora, eu tenho visto, o Romário, alguns educadores falando da questão de você não orientar o seu filho. Ele não te fala muito claramente que os pais são uma autoridade. Não é aquela autoridade, sabe, maléfica, ditatorial. Mas você tem que falar, olha, eu sou o seu pai, você tem que seguir as minhas orientações. Era assim no passado, né? Hoje em dia, não. A gente deixa os filhos fazerem o que querem. O que você quer comer? Na minha época, vai comer jiló, filho. Ponto final. Só tem jiló mesmo, vai comer jiló. E aí de vocês se não comer jiló. Então era assim, os pais eles tinham mais força, né? Impor os limites que preciso. Hoje em dia a coisa não tá mais assim. A gente tá vivendo uma geração mimada. Exatamente. A correção, eu sou pai, né? Acho que eu sou o único aqui do grupo que sou pai. Então a correção, a disciplina é importante para a formação do caráter. Eu sei que porque eu vivi isso na infância também. Recebi disciplina, recebi correção, igual a Luiz falou, tô vivo, não tô gordinho, tô magro, não tô vivo. Então, é importante. Então, eu acho, não sei se os colegas vão concordar, mas eu acho que devemos evitar dois extremos. Havia um extremo que a minha mãe conta a maneira como ela foi a educação dela por parte dos pais. Então, havia um extremo em que os pais chegavam a bater nos filhos até mesmo de fivela de cinto. A minha mãe experimentou, espancava. É espancamento. Isso é um extremo. Sim, é um extremo. Não. Mas também acho que devemos evitar um outro extremo de não mostrar uma autoridade, de não dizer não para o filho. Tem pais que não têm coragem de dizer não para o filho. Que o filho querer, desejar, o pai vai e concede para ser um bom amigo do filho. E aí, às vezes, esquece de transmitir essa ideia de autoridade, disciplina, de regras. Até porque o pai aqui tem o papel também de mostrar a autoridade e a obediência que a gente deve a Deus, né? Exato. Sim. Então, a gente precisa ter essa consciência também, né? A disciplina, a correção, ela é válida e, por exemplo, no meu caso, eu nunca me lembro de ter apanhado meus pais, né? Mas a minha educação... Você era calma. Você sempre foi uma boa menina. Eu não era. A Luz nunca foi. Brincadeira. Então, assim... Não vamos começar a contar aqui. Então, mas assim, um olhar do meu pai e da minha mãe já dizia o que deveria e o que não deveria fazer. Né? Então, essa questão aí de obedecer e de... Eu acho que os pais têm que ser firmes, né? Sim. Mas não podem mostrar ser... que existem regras, Exato. as consequências de quebrar aquelas regras. Equilibrados, né? Sim. Tem uma frase que eu até li agora, que é do Sérgio Cortella, que eu acho muito pertinente, que ele diz assim: querendo ser muito amigo dos filhos, pais e mães promovem um clima de camaradagem excessiva, que beira a complacência e pode ser perigosa na medida que rompe alguns laços de autoridade. Então é bem isso que os meninos estavam falando. Querem ser tão amigo dos filhos que acabam perdendo a autoridade. E a gente observa hoje que essa geração, ela não tem mais essa visão da autoridade, né? Seja na escola, seja na igreja, seja dentro do lar. Então, se o pai não se coloca dentro dessa postura, e quando eu falo pai, eu quero falar pai e mãe, se não coloca dentro dessa postura, a criança não vai aprender a lidar com autoridades. Né? Você precisa ser amigo, mas precisa também ser o seu papel. Gente, é o seguinte, eu tô bem atrasada aqui, porque o assunto sabe, tá rendendo, mas tá rendendo, beleza. Eu tenho que terminar aqui, mas eu não posso deixar de falar. Quarta-feira a gente falou daquela questão da mulher rixosa, melhor no canto do eirado, foi a pergunta, a vida é melhor. Agora, eu vou falar pra vocês, aqui serve também pros homens, tá? Ainda tem homem que é chato, viu? Homem chato, aquele beberrão, aquele que é chato mesmo, reclama de tudo. Gente, não dá pra viver com uma pessoa assim não, gente. Então assim, você tá namorando, pensa logo, diz tchau, mas você que casou vai ter que aguentar. Se você tá casado com uma pessoa assim, ou mulher ou homem, uma solução pra você, coloca alguma coisa no ouvido e vai escutar uma música, legal, escuta Novo Tempo que não vai dar não. Agora tem que terminar aqui pelo menos 2 minutinhos pra gente falar dessa mulher rixosa aqui, gente. Ou a mulher virtuosa agora, né? Virtuosa, né? A mulher virtuosa. Que lista é essa, né? Eu achei interessante que essa virtuosa aqui é a mesma coisa de mulher exemplar, né? Sim. Agora, a verdade é que a gente provavelmente não vai achar essa mulher assim igualzinha que tá nessa lista aqui. Até porque as coisas mudaram. Nós não temos mais necessidade de ter mulheres que façam todas essas coisas, né? Nós temos mulheres que trabalham fora, o caso aqui dessas 2 meninas aqui,
Então não precisa mais ficar lá costurando, você pode pagar lá uma costureira e fazer a tua roupa, né? Mas o que me chamou a atenção aqui é que tem algumas características que a gente não pode abrir mão. Sim. Né? Que são, quais são aí? Eu acho uma aqui que foi fundamental. Eu vi 3 características aqui que realmente é fundamental. Ele diz aqui que a riqueza está no caráter, na integridade e no temor do Senhor. Então esse aí, né? É o princípio de toda a sabedoria, né? Sim. A lição até colocou aqui pra gente algumas características, né? Que servem também para os homens, não só para as mulheres aqui, né? Que são a fidedignidade, certo? Sim, Fidedignidade, compaixão, confiabilidade, Exatamente. né? A fidelidade, a bondade e a diligência. E o mais importante aqui é o temor ao Senhor. Exatamente. Na verdade, todas essas relações estabelecidas pela lição, todas elas vão ser coerentes e eficazes baseadas no temor ao Senhor. Né? Para você se manter puro, para você não ter infidelidade dentro do casamento, para você ser uma mulher como Provérbios 31, para você educar bem os filhos, ser pais de excelência, para você ter uma vida equilibrada emocionalmente, temor ao Senhor. É interessante, né, que essa expressão também virtuosa, ela está ligada a força, poder e riqueza. E essa riqueza aqui é riqueza de caráter. Sim. É você procurar uma pessoa, homem ou mulher, tudo bem que aqui é mulher virtuosa, uma mulher de caráter. É aquela que vai ser fiel, aquela que ama ao Senhor. Porque se ela ama ao Senhor acima de tudo, ela vai te amar também como marido, né? E a mulher também escolheu um homem que realmente tema ao Senhor. E me permitam aqui terminar com esse verso que eu acho que é importante na declaração e elogio que ele fala aqui, que Salomão faz, né? Ele diz assim, a partir do verso 29, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Que lindo. Veja a admiração que ele tem. Aí ele diz aqui no verso 30, enganosa é a graça e vã a formosura. Quero falar com você que está aí me ouvindo, só fica olhando beleza, né? Se está nos padrões aí da revista não sei qual, né? Se ela está acima do peso, aí você já não quer mais. Se o cabelo dela é assim, o assado, se não é loira, se não tem olhos azuis, se não sei o que, se a boca não é carnuda. Pelo amor de Deus, olha só que ele diz para você que enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Exatamente. É isso que fica, né? É o que a gente leva, é o caráter. Sim. Se fosse para os homens, é a mesma coisa, os homens, né? Esse Provérbios 31 é interessante porque é os conselhos de uma rainha para um príncipe sobre como arranjar uma princesa, que vai ser a rainha, né? Então, ela está dizendo, você vai arranjar uma rainha sim, mas ele foi ensinado por essa mesma mulher que deu o conselho. Então, provavelmente, esse homem também tem características exemplares. Então, se a gente quer arranjar um príncipe, como essa mãe está dando esse conselho, a gente precisa ser uma princesa. Exatamente. Não podemos ser egoístas, né? Queremos encontrar uma pessoa perfeita se eu sou completamente errado. Vou estragar a vida dessa pessoa. Amigos, terminamos aí. Eu acho que... Maravilhosa. História aí. Se você quiser mais tempo para discutir, procura a Igreja Adventista lá. Amanhã às 9h30 da manhã. Vou pedir para Maria orar pra gente. Pode ser, Maria? Vamos lá. Vamos lá? Ora aí. Santo e eterno Pai, Senhor, quão grato nós somos pelos conselhos maravilhosos que o Senhor deixou na Tua palavra para que nós pudéssemos viver da melhor maneira possível nesse mundo. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias e te pedimos sabedoria para que o Senhor nos dê discernimento para que nós possamos, ó Deus, nos nossos relacionamentos, principalmente em casa, com nossos pais, filhos, cônjuges, que nós possamos, ó Deus, temer ao Senhor e fazer escolhas certas. Amém. Abençoa cada um dos teus filhos que estão ouvindo. Abençoa cada lar e que o teu Santo Espírito possa habitar no coração e no lar de cada um daqueles que estão buscando, Senhor, te servir da melhor maneira possível. Nos abençoa, dá-nos um final de semana em paz na tua companhia. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha que bênção, hein? O tempo foi curto hoje, gente. Passou. Tivemos que pular muita coisa, mas na semana que vem a gente vai voltar e a gente espera por você. Grande abraço e até o nosso próximo Código Aberto.